Se inscreva no canal Evangelista Edivaldo e Meu Experiência Sobrenatural. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Ajude. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Sou o evangelista e pastor Edivaldo. Eu quero fazer aqui uma oração de cobertura espiritual. Antes de começar o testemunho, alguém deixou um comentário de que recebeu ataques espirituais ao assistir uma das experiências, e no momento que você assiste estes testemunhos e experiências que eu tenho postado, o mundo espiritual é ativado, e é necessário, amados, que vocês estejam em espírito de oração, e não escute estas experiências só por escutar, pois armas espirituais são-nos dadas para que nós venhamos combater o mundo espiritual da maldade, pois esses testemunhos e experiências são de pessoas que passaram pelos reinos das trevas e foram alcançadas e libertas pelo poder do Senhor Jesus Cristo, e hoje estão denunciando o obscuro reino de Satã, e ele não vai ficar feliz. E pelo fato de você ser ignorante com respeito ao mundo espiritual, e agora você passa a conhecer as astúcias e cilada dele, então ele vai providenciar ataques. Peço aos irmãos que não tenham medo, mas faça essa oração comigo. Senhor Jesus, neste momento de oração, eu me coloco diante da tua presença, peço cobertura espiritual, me reveste com as armaduras do Espírito, e com as armas da luz, e que minha alma, e meu corpo, Espírito seja santificado com o sangue do Cordeiro, e tapa todas as brechas, e que não haja em mim ilegalidade para a ação demoníaca. A tua palavra diz em Lucas 10:19, eis que vos dou o poder para pisar em serpente e em escorpião, e em todo o poder do maligno. Senhor, eu creio na cobertura da tua palavra. Não haverá danos, nem retaliação, nem para mim nem para meus filhos, nem para meus patrícios. Eu creio na tua palavra, Senhor. Ela disse claramente que com teu poder eu vou pisar em serpentes, e em escorpião, e em todo o poder do maligno. Eu as destruo todo ataque demoníaco neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Salmos 91 fala sobre a cobertura espiritual, sobre a minha vida, que nenhum mal me sucederá, e que praga alguma chegará à minha tenda. Eu creio nesta palavra que o Senhor dará ordem aos teus anjos para me guardar em todos os meus caminhos, e que a maldição sem causa é como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voar. Assim a maldição sem motivo não encontra pouso. Não haverá pouso para nenhuma maldição em minha vida, vinda dos demônios dos bruxos e satanistas. Estou coberto com o sangue do Cordeiro, e debaixo das mãos do Onipotente. Amém. Glória a Deus. Jean Paul Calumba, do DR Congo das Trevas, e o Castelo Subaquático. Olá, amados. Continuamos com nosso testemunho. Eu disse que nada é pior do que viver em cativeiro. Quando você é escrava de um homem, você o obedecerá, goste ou não. Quando alguém se torna uma bruxa, ele será solicitado a escravizar membros de sua família e suas vidas. Quando você é membro dessa família, mesmo que estude ou trabalhe e receba um bom salário, não há nada que você consiga com esse dinheiro. Ele simplesmente se dissipará. Bruxaria não é apenas matar humanos. A bruxa também pode matar seu trabalho, seus estudos, seus empreendimentos e seus negócios. Portanto, você precisará de libertação total, incluindo libertação financeira. Quando você dá $1 milhão a alguém na prisão e pede a ele para multiplicá-lo e você dá menos dinheiro a um homem livre, este último se sairá melhor do que o homem na prisão, embora o homem na prisão tenha recebido $1 milhão. O homem na prisão está sob vigilância. Ele não é livre. Sua vida está em cativeiro e é uma tragédia. Na África, muitos são dominados por bruxaria e seus movimentos e progressos na vida são controlados pelo espírito da tradição e costumes ancestrais. Você tem que entender que para qualquer bruxo do mundo te atacar, ele tem que obter autorização e validação de um bruxo da sua família que deveria te entregar a ele, seja seu casamento, seu trabalho, seu dinheiro ou sua vida. A vida de muitas pessoas é monitorada por meio de câmeras de vigilância instaladas por bruxas. Todos os dias de suas vidas são filmados. Eles são seriamente monitorados e são prejudicados e comprometidos em seus empreendimentos. Quando você faz uma oração de guerra espiritual, você precisa ter certeza de que destruiu a câmera invisível de vigilância em sua vida. Você pode começar um negócio, mas como você é monitorado, eles vão colocar um bloqueio no seu caminho. Eles vão enfeitiçar você e, como resultado, você voltará a 0 pontos.
Eles nunca vão deixar você passar. Muitos estão correndo em círculos. Quando estiverem prestes a romper, perceberão que voltaram aos pontos zero. A Bíblia diz: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 12. Nesta passagem, Paulo estava escrevendo aos Efésios porque havia muitos satanistas e mágicos lá na cidade de Éfeso. Mas a questão é, o que é domínio e quem é dominado? Domínios são demônios que influenciam as principais áreas da sociedade humana, como o poder político, como o sistema mundial, capitalismo, comunismo, religião, socialismo, educação, sistema judicial e financeiro. Existem princípios demoníacos trabalhando no reino das trevas. Existem espíritos perversos e malévolos e eles causam chuvas torrenciais e destrutivas. Eles causam furacões e tornados e estão dominando o sistema mundial, incluindo o sistema social, político e financeiro. Você ouve pessoas dizendo: sou socialista, e outra dizendo: sou capitalista, outra dizendo: sou comunista. Essas ideias ou sistemas foram projetados por demônios, não por Deus. Um cristão não é capitalista, nem socialista, nem comunista. Quando um homem comum se junta à elite do poder, ele acaba sendo oprimido pelos príncipes do ar para fazer as coisas do jeito deles. Esses príncipes das trevas estão governando sistemas e instituições, seja o FBI ou a KGB. Uma de suas sedes de poder está no Vaticano. Mesmo quando um homem é promovido a um alto cargo por Deus na política ou grande instituição, Lúcifer enviará seus discípulos para dizer-lhe que, para afirmar seu cargo, ele precisa ingressar em uma ordem mística. Eles lhe darão livros sobre orações ocultistas. Esses domínios estão governando em todos os países do mundo. Eles estão governando sistemas e instituições, até mesmo nas religiões, e muitas igrejas são controladas por eles. Portanto, pare de se mudar de uma igreja para outra porque, neste fim dos tempos, o diabo está trabalhando profundamente dentro das igrejas. Em segundo lugar, estamos lutando contra a autoridade. Aqui a Bíblia não está se referindo à autoridade governamental, mas a esses demônios que usam líderes humanos individuais para influenciar as sociedades humanas por meio de fatores como filosofia, literatura, música, ciência e ocultismo. Aqui temos uma categoria de demônios que usam os humanos como um canal para influenciar a sociedade na propagação do mal. Existem humanos investidos de autoridade demoníaca e designados para influenciar a sociedade. Eles têm autoridade. Esses humanos estão em aliança com demônios de autoridade e quando essas pessoas falam, as massas tremem e ouvem. Esses líderes têm olhos de leão e são cheios de autoridade. Existem homens que firmaram pactos com demônios para dominar, seja na música, na política, na ciência. O apóstolo Paulo disse que temos o poder de derrubar essas autoridades. Em terceiro lugar, estamos lutando contra o príncipe das trevas. Esta categoria de demônios são líderes de obras malignas. Esses demônios são de alto nível. Sua responsabilidade é controlar países inteiros, cidades, municípios, condados, aldeias, transferindo características particulares para as pessoas que vivem lá. Eles influenciam personagens e comportamentos de toda a população por meio de pensamentos negativos. Eles injetam ou infundem pensamentos diabólicos na população da área geográfica específica. Esses demônios controlavam países e cidades. Na verdade, existe um demônio controlando este país de forma negativa e existe um demônio controlando nossa província de forma negativa. De fato, em cada província de nosso país, há um príncipe dominando e influenciando o comportamento das pessoas e levando-as a se comportar de determinadas maneiras. Esses príncipes influenciam a população de países e cidades a se comportar de maneira maligna. É por isso que você notará que os habitantes da província do Baixo Congo têm o mesmo comportamento. Os habitantes da província de Katanga têm o mesmo comportamento. A mesma coisa com os habitantes da capital. O comportamento da população ou habitantes de cidades, províncias e países é causado pelo príncipe das trevas. Se você for à província do sudeste do Congo, encontrará as pessoas se comportando de uma certa maneira. Quando você vai para a capital, eles têm um caráter particular porque todas as províncias do nosso país são colocadas sob o poder de um príncipe governante das trevas, influenciando as pessoas a se comportarem de determinadas maneiras. Mas a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Portanto,
Ele deve refletir o caráter de Cristo, não o príncipe das trevas que governa a sua cidade. Vou falar particularmente dos congoleses porque é fácil reconhecer um congolês porque a maioria dos congoleses se comporta de uma maneira particular e tem as mesmas características. Na verdade, é mais fácil reconhecer um congolês porque a maioria dos africanos conhece o congolês por seu comportamento e maneiras e um homem congolês refletirá o comportamento congolês e as características que se originam do príncipe das trevas que governa seu país ou cidade. E este príncipe das trevas estabelecido pelo diabo no Congo habita no rio Congo. Ele é quem governa e influencia o comportamento congolês. Como eu disse, existe um príncipe das trevas em cada província do nosso país. Na província de Katanga, existe um príncipe das trevas chamado ciúme e tribalismo. Este é o comportamento do povo da província de Katanga. O príncipe das trevas que governa a província de Kasai é chamado de orgulho e poligamia. Mesmo que não tenham nada, ainda estão cheios de si e sempre se gabam. Lembro-me que quando viajei para a província do Baixo Congo, me disseram que se um navio da Europa chegasse à sua província antes de entrar na província, o capitão caucasiano tinha que dar lugar a um capitão congolês. Caso contrário, o navio afundará porque o príncipe que governa a província do Baixo Congo não gosta do ocidental e isso acontece até hoje. Este príncipe das trevas chama-se Monama. Houve um músico Nera do Zaire que foi ver um médium em busca de fama e sucesso. O médium pediu que ele trouxesse uma pegada de alguém na rua. O músico queria sucesso para seu próximo álbum. Ao deixar o local do médium, ele viu a pegada do médium. E ele pegou e quando voltou trouxe para ele. O médium estava usando a pegada das pessoas como ponto de contato para sacrificá-las, atirando nelas misticamente. E quando atirou no dono dessa pegada, percebeu que atirou em si mesmo. Então ele perguntou ao músico, por que você fez isso comigo? Então a médium disse ao músico, você sacrificará todos os seus filhos e não dormirá mais à noite, apenas durante o dia. A médium colocou nele um espírito de crocodilo que deveria devorar seus filhos. Como consequência, o músico começou a perder os filhos e teve que dormir durante o dia. Ele não conseguia dormir à noite com medo de morrer. Depois de algum tempo, ele não aguentou mais. Então ele foi fazer um contrato com um principado no rio Congo chamado Monama. Então o príncipe das trevas, o monstro marinho removeu aquela maldição sobre ele. Em troca, ele escreveu uma música em homenagem ao monstro do rio e a música ficou no topo das paradas no Congo. As pessoas não podiam imaginar que estavam adorando o principado no rio cantando aquela música. A letra da música eles colocaram um espírito de crocodilo em mim para devorar meus próprios filhos. Então vamos dançar para Monama enquanto ele me liberta. Ele estava cantando e homenageando um monstro aquático e todo o país cantou aquela música e até dançou para a música originada do monstro marinho. É por isso que devemos nos separar da música secular, não há glória de Deus nela. Quando você é cristão, não deve refletir o caráter do povo de seu país, mas o de Cristo, porque o caráter e as atitudes de seus compatriotas se originaram do príncipe das trevas que governa seu país. Amado, lembro que depois da minha conversão em Cristo, meu pastor me disse, você vai morar comigo. Você não vai voltar para casa porque o diabo está procurando por você. Então eu morei com o pastor por 7 anos, mas enquanto eu estava lá, a sereia do reino do cemitério estava procurando por mim. Um dia, minha família viu um jipe parando bem em frente ao nosso complexo. Uma mulher saiu do carro. Ela disse à família que está me procurando. Minha família pensou que estava lidando com um membro da autoridade local porque eu trabalhava lá. Mas era Ellen Elvira, a sereia do cemitério. Ela deu $500 para a família e comprou muitas coisas para a família e eles ficaram felizes. Ela disse a eles, se você vir Jean Paul, por favor, diga a ele para me telefonar. Não muito tempo depois, voltei para casa e me disseram que uma secretária chamada Ellen veio me procurar lá. Eu sabia que era o demônio Ellen que veio atrás de mim e ela disse a eles que eles estavam procurando por mim. Perguntei à minha mãe, o que ela te deu? Minha mãe disse, ela me deu uma tanga africana. Pedi à minha mãe que me mostrasse os panos que ele lhe deu, mas quando ela foi procurá-los onde os colocou, não os encontrou. Eles não estavam lá. Na verdade, eles desapareceram. Este demônio é poderoso. Na verdade, mesmo depois da minha libertação, havia uma conexão entre ela e eu. Lembro que estava na sessão de oração de libertação. Eu estava com fome e pensei em Ellen. E quando fiz isso, ela imediatamente veio misticamente e me trouxe comida e comecei a comê-los. Quando os intercessores me viram comendo, eles me perguntaram onde conseguia comida.
Eu disse a eles que estava com fome e ela me trouxe a comida. O pastor ficou com raiva. Na verdade, embora eu estivesse indo para a libertação, meus olhos espirituais ainda estavam abertos, então eu podia ver e ouvir o reino espiritual. Mas uma vez que o pastor destruiu meus olhos espirituais, não pude mais vê-la. Como resultado, ela começou a perturbar minha família. Um castelo debaixo do rio antes da minha conversão, fui ver o padre católico que me deu uma pulseira. Ele me disse que em nosso rio local existe uma cidade marinha, embora as pessoas não possam vê-la. Recebi uma carta do padre católico para entregar ao chefe da aldeia para avisá-lo da minha viagem àquela cidade subaquática. Houve uma queda de rio naquela aldeia local e uma ponte inacabada. E naquele outono, havia sirenes. As pessoas falavam sobre a lenda das sereias sob o rio. Ela é um poderoso espírito marinho. Durante a era colonial, os belgas deveriam construir uma barragem naquele outono. Mas primeiro, eles tiveram que assinar um acordo com a moradora da sereia na queda do rio. Na verdade, a sereia disse a eles: se você quer que eu permita que você construa a represa aqui, você terá que sacrificar por mim 300 ocidentais e 100 africanos. Mas os construtores recusaram. Eles disseram à sereia: estamos dispostos a dar-lhe 300 africanos e 100 ocidentais. Mas a sereia recusou a oferta. Como resultado, a barragem nunca foi construída. Você deve entender que a magia branca foi praticada pela primeira vez pelos europeus, como o rosacrucianismo e a maçonaria. Na verdade, quando você visitar o outono, verá o estilo ocidental e belga das casas. Eles estavam morando lá, mas não conseguiram construir a barragem por causa do desentendimento com a sirene. Quando cheguei na aldeia por volta do outono, entreguei a carta ao chefe da aldeia e ele concordou e validou minha jornada sob o rio. Então comecei a andar na ponte e fui girando o meu anel para sinalizar minha presença para a sirene conforme instruído pelo padre católico. Assim como um jogo, vi uma luz na água. Achei que era o reflexo do sol, mas então vi uma mulher brilhando e saindo da água. Achei que os pescadores também a estavam vendo, mas não era o caso. Então a sirene emergiu da água. Ela era extremamente bonita. Havia cobras enroladas em seus quadris. Havia muita maquiagem no rosto e esmalte nas unhas. Então a sirene me chamou. Ela disse: você foi enviado pelo padre. Então venha. Então, da ponte, pulei para o rio. Os pescadores pensaram que eu havia cometido suicídio. Eles queriam vir e ajudar. Então a sirene enviou uma onda enorme que os empurrou de volta para a margem. Então começamos a descer profundamente sob a água. Eu não conseguia mais ver o sol ou a luz. Havia crocodilos e hipopótamos debaixo d'água, mas eles eram controlados e dominados pela sereia. Então tocamos o chão e vi a sirene apitando e o som daquele assobio era extremo. Então uma escada apareceu. Eu vi uma estrada iluminada por tochas. Um enorme castelo ao lado apareceu. Notei no portão que havia um ser meio peixe. Ele tinha cara de homem. Ele abriu o portão para nós. A casa não era diferente da que temos na superfície, mas era grande como um castelo com 250 quartos. Quando chegamos ao castelo dela, ela assumiu a aparência de uma mulher humana. Ela me deu vinho. Eu vi uma foto do padre católico que me mandou aqui na casa dela. Na verdade, a sirene deu poder a muitos padres que, por sua vez, estão enviando pessoas a ela. Este também era o representante de Lúcifer na província de Licasi. Esta sirene é chamada de Sirene de Rosie. Mais tarde, ela me disse: deixe-me levá-lo para um passeio pelo castelo para que você possa ver quem está comigo aqui. Então começamos a visitar o castelo dela. Então ela abriu o primeiro quarto e lá dentro havia muitas sereias e sereias. Ela me disse: se você precisa de dinheiro, pode pegar uma e pode ter filhos com ela na terra. E ela cuidaria de você financeiramente. Ela o tornaria rico e mudaria sua vida. Ela o lavaria com sua saliva e as pessoas vão invejá-lo. Então a sirene abriu o segundo quarto. Eu vi pessoas amarradas e em cativeiro. Na verdade, essas pessoas ou almas morreram em acidentes na terra e esses acidentes foram causados pela sirene. Entre essas pessoas, vi uma mulher que era minha vizinha, falecida há algum tempo. Quando ela me viu, começou a me dizer para avisar a família dela que ela estava aqui. Mas como posso dizer à sua família que ela está sob o rio? As pessoas vão pensar que eu sou louco. Amado, é pela graça de Deus estar em Cristo. Existem muitos benefícios. Quando a sirene abriu o terceiro quarto, vi muitos bebês chorando. A sirene me disse: muitas pessoas jogam bebês e nós os pegamos e os mantemos aqui.
Fiquei assustado com o que estava vendo e disse a Sirene: não quero continuar o passeio. Na verdade, havia 250 quartos neste castelo. Já era demais para mim, então pedi a sereia para me dar o que vim fazer aqui. Ela me deu uma joia de poder, confissão e aceitação de Jesus Cristo. Senhor Jesus, confesso que há pecado em minha vida e não posso mais guardá-lo. Tenho lutado para permanecer santo diante de ti. Ó Senhor, ajude-me e impeça-me de seu castigo divino no fogo do inferno. Eu sei que não sou perfeito. Ajude-me, Pai gracioso, a ter poder sobre este pecado secreto que desonra a minha sede de justiça. Eu sei que o diabo deseja que eu deixe meu pecado no escuro. Todos os meus esforços para permanecer justo sempre falharam. Jesus Cristo, eu confesso meu pecado a você. Eu sei que esta corrida cristã não é tão fácil da minha parte. Concede-me a graça incomum de superar esta situação embaraçosa. Senhor, estou determinado a entregar tudo a ti agora, pronto para viver na verdade e no Espírito. Sou grato porque o salário do meu pecado não me matou nem me consumiu prematuramente. Senhor, ajude-me a destruir o altar dos pecados, raiva, orgulho e moralidades sexuais em mim. Sei que estás pronto a perdoar-me todos os meus pecados e a prevalecer a tua misericórdia sobre a minha vida. Dê-me sabedoria e o espírito certo para impedir qualquer tipo de espírito impuro que tente me impedir de sair do meu mundo dos sonhos com você no céu. Recuso-me a sair da tua vontade. Pai, salve-me dos efeitos negativos desse pecado em minha vida cristã. Eu e minha família estamos prontos para te servir até o fim. Obrigado, Senhor, por me responder e por me dar uma segunda chance de me ajustar. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém.